Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, é com muita alegria que hoje, retornando aí ao nosso programa ao vivo, e também estimulando, instigando a todos aqueles que acompanham o nosso programa a enviarem suas perguntas, né, aqui para o nosso programa. Um tema hoje para a nossa reflexão. Esse tema, ele se encontra lá na quarta obra da codificação da doutrina espírita, que é a obra, o livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo. Então, na primeira parte, né, Kardec lá colocou o Código Penal da Vida Futura. Então, nós vamos explicar a nossa companheira convidada de hoje, que vocês já conhecem do programa, né? A Enir, lá, nossa companheira de Petrópolis, colaboradora aqui da nossa instituição, né? Sempre aqui, quando convidada, vindo a Teresópolis, fazer também a sua palestra presencial, e hoje aqui, como dissemos, com muita alegria, retornando aí ao nosso programa, e esperando aí a participação de todos, né? Naturalmente, muitos já estavam saudosos aí do programa ao vivo. Tivemos nesse período aí de 5 ou 6 semanas a reprise de alguns programas lá do ano de 2023. E agora, retomando, né, estamos aqui dando início a uma nova temporada, que é essa do ano de 2024. Então, minha gente, para darmos início, vamos ler uma página, como sempre lemos. Então, não poderia ser outra página de número 200, que se refere, naturalmente, aqui ao nosso tema de hoje. E que a mensagem é dessa obra, Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Assim, queridos amigos, convido a todos nesse momento a elevar, né, nossos pensamentos ao meigo Rabi, Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, sol espiritual, estrela de primeira grandeza desse nosso orbe. E que assim possa, mais uma vez, nos inspirar, nos intuir, e através do nosso tema, à luz da doutrina espírita, da reencarnação, da imortalidade perene, que todos nós, assim, estamos envolvidos e submetidos a essas leis infinitamente perfeitas e misericordiosas. E assim, sob as bênçãos de Jesus e desses amigos espirituais, vamos dar iniciado mais um programa Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, já fizemos aí a apresentação em Eli, muitos já a conhecem, não só colabora lá com as palestras da nossa instituição, como em outras instituições aqui, e quase todas aqui, né, da nossa cidade de Teresópolis. Gente, então, aqui colocando, né, nós temos aí na tela o tema Código Penal da Vida Futura. Eu vou, para introduzir aí, né, o nosso tema, extrair do próprio livro, logo na primeira parte, alguns questionamentos importantíssimos, que com certeza a nossa companheira aí
vai nos responder à luz da doutrina espírita, né, conforme nós falamos. Então, isso é certo. O que Kardec coloca aqui para nós, né, é certo. Vivemos, pensamos e operamos, nos relacionamos com o mundo material. Eis o que é positivo, isso todos nós sabemos. Morremos, eis o que não é menos certo. Todos nós, queiramos ou não, chegará o momento da nossa despedida do corpo físico. É isso que ele nos está nos trazendo aqui. E aí ele diz assim, questionamentos que ele coloca para que, justamente no decorrer do nosso programa, as respostas virão. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Após a morte, o que seremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Então não há meio termo. Ele coloca aqui, ou sim ou não, não é? Então não tem meio termo, ou viveremos ou não, estaremos melhores ou não. Esse é o grande questionamento, aliás, é a grande incógnita em relação à morte. São esses questionamentos que, infelizmente, poucas religiões, mesmo cristãs, respondem dentro da lógica, do bom senso, de uma reflexão realmente imortalista. Né? E ele acrescenta aqui, dizendo o seguinte, que todas as religiões admitiram, igualmente, o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e os gozos futuros, que se resumem na doutrina que muitos ainda, né, têm uma ideia equivocada do céu e o inferno. Encontrados em toda parte. Nós encontramos em todas as religiões. Um lugar bom que a alma vai habitar após a morte ou aquele lugar ruim. É isso que ele está colocando para nós aqui. O que difere umas das outras é justamente a sua filosofia e o seu entendimento. Então, hoje, a nossa querida amiga irá colocar para nós o entendimento nosso na visão da doutrina espírita. Então, agora, Eni, é contigo. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço o convite por participar do programa mais uma vez e espero que possamos deixar aí para vocês esclarecimentos, mas também reflexões que são de suma importância, né? Não é só a gente dar uma informação. Mais importante do que informar é ajudar na formação de cada um de nós, né? Conforme o Juarez falou, o livro da obra de Kardec que mais trata com detalhes a questão da nossa relação, da nossa vida após a morte, é o livro Céu e Inferno. Mas, para a gente começar agora, essa noite, até responder esses questionamentos que o Juarez já lançou aí no início, né? Que até se eu não responder tudo, Juarez, você vai cobrando, que às vezes a gente não grava todas as questões, né? Eu vou me utilizar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 4, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item é o item 23 desse capítulo. Onde lá Allan Kardec, nessa obra, ele vai apresentar para nós 4 alternativas para o futuro, para o nosso futuro do além-túmulo. Essas 4 alternativas que Kardec vai apresentar para a gente no século XIX, ele é tão válido até hoje, ele tem a mesma validade. São perguntas, são questionamentos, são pontos filosóficos que vararam os séculos e ainda estão vivos hoje no nosso século XXI. Então, a primeira alternativa, que era a que estava justamente em voga lá naquele período, era a doutrina materialista,
que naquele tempo nós tínhamos o cientificismo, cuja só a ciência era capaz de responder, naquela época, naquele século, com maior aval e poder, estava tudo destinado à ciência, só ela que teria respostas definitivas e lógicas para dar. E a nossa ciência, a gente sabe, que é uma ciência toda permeada de materialismo. Então, ele diz que a primeira teoria, ou a primeira alternativa que se apresentava em voga, era a doutrina materialista, que dizia para nós que depois que a gente morre, ou seja, depois que esse corpo degenera, que é a desagregação celular, havia o nada. Ou seja, a vida nossa se acabava exatamente no ponto em que a morte nos pescava, nos buscava. E aí a gente fica pensando nessas colocações aí que o Juarez falou, que a gente tem todo um desenvolvimento enquanto estamos aqui nessa dimensão material, um desenvolvimento intelectual, procuramos aprender, nos desenvolver, progredir intelectualmente, mas nós também temos toda a parte emocional que vai criando vínculos com um, vínculos com o outro, todas essas questões. E aí a gente fica pensando assim, puxa, criar laços de amizades, de amor, de afeto, se desenvolver intelectualmente, criar, desenvolver-se também espiritualmente e emocionalmente, e depois um belo dia vem a morte e acaba com tudo isso, porque a gente vai deixar de existir. Então Kardec fala que essa teoria é uma teoria muito sem esperança e sem fundamento, porque para que tudo isso, tanto preparo, tanto desenvolvimento, tanta coisa, para depois tudo acabar com a morte. Mas existia também uma outra corrente filosófica na época que tentava apresentar para o homem uma alternativa do pós-morte. Era a teoria panteísta, ou a doutrina panteísta, que dizia que quando a gente morria, a gente voltava a fazer parte de um todo universal. É como se fosse uma grande bola, uma grande massa, e que a gente fosse apenas destacado dessa massa e vinha aqui para a dimensão material, tinha uma experiência, mas quando morria, perdia totalmente a individualidade. Então, não era muito diferente da materialista, porque também a gente perdia individualidade, perdia tudo, deixava de existir. Então, conclusão, isso dava na mesma situação. E tinha uma outra, que também era bem antiga, e que se apresentava para a gente, era a teoria, né, que era apresentada pela doutrina católica, com todo respeito, a gente aqui não está fazendo uma depreciação, mas uma colocação, né, que fixava a nossa sorte de uma forma definitiva no pós-morte, em 3 momentos ou em 3 situações. Ou a gente ia para o céu, se a gente foi bonzinho aqui na Terra, e se a gente não foi cumpridor dos deveres, infelizmente, a gente ia para o inferno definitivamente, e tinha um meio termo, que era o purgatório. Ali era um lugar das pessoas medianas, que poderiam tomar consciência das leis de Deus, das suas responsabilidades, se arrepender e definitivamente ir para o céu. Era assim que se apresentava naquele momento, tá? Se bem que hoje já alguns teólogos católicos já estão modificando essas questões da vida do pós-morte. Os católicos teólogos, que até gostaria de fazer aqui uma parte, para também a gente não ser injusto, né? Teólogos como Reynold Blanc, ele apresenta uma outra posição para a gente, né? Porque ele diz que inferno é uma coisa muito pesada, que vai muito contra a misericórdia e o amor de Deus. Então, ele acredita que, como a misericórdia e o amor de Deus é infinito, que é claro que se em meio termo aquele, mais ou menos assim a explicação dele, né? Que se em algum momento a gente toma consciência do poder, desse amor, da benevolência infinita e da misericórdia de Deus, a gente tem a condição de sair de lá, ter uma sorte melhor no pós-morte. Então, hoje já se tem um pouco de mudança, tem-se um pouco mais de flexibilidade para eles dentro dessa teoria que antes fixava a nossa sorte de uma forma eterna, infinita, né?
Mas, de qualquer forma, faço aqui a minha colocação, que não é muito justo, porque, veja bem, aquele que foi bom aqui durante todo o tempo aqui na Terra foi para o céu, e aquele que não foi bom, às vezes, praticou até situações muito graves aqui, enquanto esteve nessa dimensão, caso se arrependa, toma consciência, pode merecer uma sorte maravilhosa no pós-morte e se fixar nesse céu a vida inteira. Então, de qualquer forma, tem lacunas, né? E, finalmente, nós tínhamos uma quarta alternativa, que estava chegando fresquinha nesse século XIX, que chegou em 1857 com Allan Kardec, que era a permanência, a gente também se mantinha individual, porém, conforme a doutrina dos espíritos, a nossa sorte não estava fixada, porque ela compreendia que nós poderíamos evoluir no pós-morte, termos uma condição, uma dimensão melhor e viver numa dimensão melhor, porém, nós tínhamos que reencarnar para podermos nos tornar quites com as leis divinas. Ou seja, se eu errei, eu tenho várias chances novamente de me quitar, só que na prática, porque eu retorno e tento me reabilitar no caminho das leis de Deus. O que ele nos oferece, portanto, é uma progressão, uma oportunidade de corrigenda, nos responsabilizando pelo nosso comportamento enquanto nós estávamos aqui encarnados. Então, é um pouco diferente, a gente não tem uma sorte pré-fixada no pós-morte, a gente tem condições de sair de uma dimensão inferior, caso a gente vá no pós-morte para ela, mas, posteriormente, nós temos que reencarnar. Então, para quê? Para se quitar com a lei. A gente não deixa para trás um erro, uma falta cometida, mas sim a gente procura se quitar com a lei. Então, tinha essas 4 alternativas na época de Kardec. E aí, essa, claro, que é a que nós adotamos, né? Claro que a gente vai puxar um pouco a brasa, né, para a nossa sardinha, porque, na verdade, é aquilo que nós acreditamos, né? Uma justiça de Deus, mas uma justiça que confere a gente oportunidade de corrigir os erros. Assim como os filhos nossos, quando cometem erros, o que a gente faz? A gente dá a eles uma nova oportunidade para se acertarem, mas a gente não deixa a criança sem a corrigenda, porque faz parte do processo educacional. E aí eu estou vendo aqui que tem uma pergunta aqui, né? Como podemos visualizar o destino do fanático que acredita no que faz em nome de Deus? Pois é essa a questão da doutrina dos espíritos. Ela vai julgar, Deus julga cada um segundo a sua consciência, dilatada ou não. Porque aquele que tem mais conhecimentos das leis de Deus, a gente sabe que é conforme Jesus pregou para a gente. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Se uma pessoa está fanática, ela está fechada, ela está obtusa dentro de um ponto de vista, ela está engessada num ponto de vista. Então, a consciência desta pessoa, ela não está aberta, ampla para as verdades de Deus, mas sim ela está totalmente obtusa, fechada dentro de um ponto de vista. É claro que Deus vai levar em consideração o ponto de desenvolvimento, de abertura desta consciência, desse indivíduo. Então, ele vai ter atenuantes. Então, a gente tem que entender que o fanático ele terá o atenuante pela enfermidade dele. Qual é a enfermidade dele? Ser fanático. Porque ele está totalmente fechado dentro de um conceito, de uma concepção das leis de Deus, acreditando que ele pode matar em nome de Deus, acreditando que ele pode perseguir em nome de Deus. Então, a gente sabe que a sorte dele não está fixada. No pós-morte, ele vai ter os atenuantes para que ele possa ser trabalhado. É por isso que, na doutrina dos espíritos, nós temos obras complementares que vão retratar com mais detalhes a nossa vida no pós-morte, ou seja, no plano espiritual. Por exemplo, as obras de André Luiz, que trata da questão no mundo, no desenvolvimento da vida espiritual. Então, ali a gente vai ver que Deus, que é
Pai de amor e de misericórdia, ele não abandona ninguém. Ele ampara todos os seus irmãos e mesmo aqueles que, por exemplo, possam desencarnar ainda totalmente envolvidos dentro das questões do fanatismo, lá na espiritualidade ele também receberá amparo para que ele possa paulatinamente ir abrindo a consciência dele e tomando ciência dos seus erros e dos seus acertos. E essa é a nossa visão no pós-morte. Então, a sorte dele não está fixada. Ele vai para uma dimensão de tormento e vai ficar lá ad eterno, sem ajuda, sem amparo. Não, ele é amparado o tempo todo para tentar sair daquele tormento da sua consciência maculada, uma consciência que foi maculada por uma ignorância, por uma interpretação distorcida e errônea das leis de Deus. Então, a gente acredita que Deus, na sua infinita misericórdia, vai ajudar esse irmão a ele ver um outro lado, um outro ponto de vista, para que ele possa sair de uma condição de tormento que ele que se jogou, não foi Deus, mas foi ele, e possa, com isso, ter a capacidade de se reabilitar e reencarnar novamente. Eu não sei se eu respondi a pergunta adequadamente ao Luiz Eduardo, se o Juarez quer fazer. Sim, nós vamos daqui a pouco para o primeiro intervalo, mas gostaria que você, no retorno, explicasse, assim, ampliasse um pouco mais, que essa obra, naturalmente, ela, praticamente nós temos aí na segunda parte o quê? Né? A descrição dessas almas que retornaram à pátria espiritual e falando da sua situação, feliz ou desgraçada no mundo espiritual, e por que estavam felizes e o outro sofrendo. Quer dizer, é tudo pautado, minha gente, em fatos, não é teoria. Esta obra, ela justamente pauta sobre os fatos. Não é que alguém me contou, é que pode ser assim, não. Porque eles retornaram e descreveram para Kardec, através da mediunidade, né? Não só de um médium, mas de vários médiuns. Né? Então, ela vai nos trazer, por isso, a certeza. Mas foi só nessa época? Não. Continuamos esse intercâmbio, né? Através da mediunidade, que é esse cordão que nos liga. Então, eles vieram, através da mediunidade, e narraram a sua situação ali em túmulo. Muitos arrependidos, nós vemos aí várias situações, né? Que a nossa amiga vai trazer para nós, para entendermos o porquê que temos esta certeza, não é? Que a vida vai continuar, ela é plena, e seremos felizes ou não, de acordo com as nossas atitudes e comportamentos aqui. Então, costumo dizer, isso não é ficção, isso é fato. Então, nós vamos agora para primeiro intervalo aqui do nosso programa, né? E retornaremos daqui a pouco, aí a Eni já desenvolvendo, porque é importante a gente trazer isso para as pessoas, né? Principalmente os que não são espíritas, que são muitos que assistem o nosso programa. Por que nós temos tanta essa certeza? Devido a isso. Porque, aliás, tem umas pessoas que comentam, e a gente sabe que comentam e falam, por ignorância, por falta de conhecimento. Alguns dizem assim, eu não acredito que aqueles que já partiram não vieram para contar nada. Olha, equivocam-se. Eles estão nos falando todos os dias. Essa que é a grande realidade, né, Eni? Então, vamos agora para o nosso primeiro intervalo e retornaremos daqui a pouco para a nossa segunda parte do programa de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas,
quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe e ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa? Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, retornando à nossa segunda parte do programa, então, Eni, muitos sofrimentos existentes hoje, formulei aqui uma pergunta, na vida, quer dizer, na vida individual, social, coletiva da humanidade, poderiam ser evitados se houvesse conhecimento dessa realidade espiritual além túmulo e as suas consequências, né, geradas por nossos atos? Então, para o materialista, não, porque ele não acredita no nada, né? Mas para nós espíritas, que acreditamos na sobrevivência da alma, e que é uma sobrevivência na qual ela vai ter que responder, né? Se responsabilizar por todo o mal que ela fez, aí sim, para esses poderiam ser um grande alerta e poderia evitar para muitas pessoas um comportamento totalmente equivocado, distanciados da moral aqui na Terra. Porque se eu soubesse, se eu tivesse certeza, que a gente vai falar sobre essa certeza, né? Se eu tivesse certeza da minha vida pós-morte, que eu responderia por todos os males que eu fiz aqui enquanto eu estive encarnada nessa dimensão, muitas pessoas iam pensar assim, olha, é melhor não fazer isso mais não, sabe por quê? Hoje eu posso passar impunemente aqui na Terra, ninguém pode nem me cobrar nada por não saber daquilo que eu fiz na realidade, ficar oculto aos olhos dos homens, mas não ficará oculto aos olhos de Deus, e aí a pessoa pensaria 2 vezes antes de praticar o mal. Então, como o Juarez falou, será que essa nossa crença de que existe uma vida futura, ela é uma hipótese ou ela é um fato? Porque isso é a pergunta que muita gente poderia fazer. Mas todo mundo fala que mas qual é a prova que você tem disso? A prova está dentro das obras de Kardec. Por quê? Kardec seguiu toda uma metodologia científica. Então, ele foi colhendo dos próprios espíritos que um dia tiveram encarnados aqui entre nós, ele foi, através de uma metodologia científica, fazendo perguntas, perquirindo, questionando, para saber se realmente aquela comunicação vinha de um espírito e se era verdade que aquela pessoa um dia esteve aqui entre nós, se ela poderia dar dados que comprovassem que ela viveu entre nós, de fato, para que aquilo que ela tivesse externando fosse registrado como um fato ou uma mentira. Então, foram os próprios espíritos que um dia tiveram aqui entre nós, depois que passaram pela malha fina da metodologia científica, que começaram a dizer, olha, eu sou fulano de tal,
eu vivi em tal época, nasci em tal lugar, fiz tal coisa, assim, foram dando os dados da sua vida, às vezes muitos deles muito pessoais, que só uma fatia muito pequena de pessoas poderia ter acesso, e foram eles que vieram falar para a gente como é que eles estavam no pós-morte. E aí Allan Kardec ele teve todo um trabalho científico e já metodológico, como eu coloquei anteriormente, e ele publicou nesta obra que o Juarez falou, e eu também citei, o livro Céu e Inferno, na segunda parte dela, onde ele agrupou para nós lá uma série de comunicações de diversos estados de pessoas, de espíritos no pós-morte. Então, lá nós vamos encontrar um agrupamento de comunicações deixadas por espíritos felizes. Que espíritos são esses? São felicidades que alguém deu para eles? Não, foram pessoas, a gente vai ver pelos relatos, que enquanto viveram aqui na dimensão material, procuraram ter um comportamento ético, moralizado, embasado no amor, na caridade, no respeito ao próximo. Então, ele pegou uma série de espíritos que tinham esta condição evolutiva e agrupou essas comunicações no livro Céu e Inferno. Então, foi falando como é que está a sua condição no pós-morte, como, por exemplo, nós vamos encontrar lá no livro Céu e Inferno uma comunicação do doutor Desmouret. Ele era um médico, por exemplo, né, é um exemplo, né, muito caridoso, uma pessoa que, em vida, foi um médico que, se a pessoa chegasse lá e não tivesse condições de pagar a consulta, ele fazia a consulta de graça. Se a pessoa tinha dificuldade de comprar medicação, ele dava um jeito para a pessoa conseguir a comunicação. E esse médico, esse doutor, ele disse que quando ele morresse, que ele viria, ele conhecia Allan Kardec, que ele queria vir dar uma comunicação para testar como seria a vida dele no mundo dos espíritos. E não deu outra, ele desencarnou, ele voltou, ele deu todas as indicações de que era ele, comprovadamente era o doutor lá em questão, e ele falou para Allan Kardec, né, qual era a condição dele, porque Allan Kardec perguntou, como é que você se sente? Ele falou assim, eu me sinto ótimo. Eu estou feliz aqui, eu me sinto ótimo. Passei por aquele momento de perturbação no pós-morte, todo mundo passa, coisa e tal, acho que foi rápido, e agora eu me sinto muito bem. Aqui não existe a velhice, meus cabelos brancos se foram, todas as minhas limitações, porque ele já morreu bem velho, né? As minhas limitações se foram, aquele corpo desgastado ficou para trás, e eu aqui estou muito feliz, se sentiu satisfeito, feliz. Então, Allan Kardec agrupou essa comunicação desse médico no agrupamento dos espíritos felizes. Ele foi um homem honrado, moralizado, caridoso, e Kardec, então, colocou lá essa comunicação deles, que vocês vão poder ler lá no livro. Mas também Kardec fez um agrupamento de comunicações de espíritos em condições medianas. E alguns deles lá, eles até falaram que estavam numa condição mediana, porque, em verdade, aos olhos dos homens, algumas comunicações falavam isso, né? Aos olhos dos homens, eles até foram uma pessoa moralizada, mas no interior, eles haviam cometido muitas faltas que os homens não sabiam, mas eles haviam cometido as falhas. Então, eles não eram infelizes, mas também não eram felizes, porque agora tomavam a consciência de que alguns atos deles não foram tão felizes. Então, Allan Kardec pegou esse agrupamento de espíritos que ele chamou em condições medianas, que não foram totalmente caridosos, mas também não foram totalmente perversos ou pervertidos enquanto estavam aqui reencarnados, e agrupou uma série de comunicações lá que vocês vão poder ler, espíritos dando seus relatos das suas condições. Mas também Allan Kardec agrupou comunicações de espíritos sofredores, que eram aqueles que estavam atrelados às suas próprias atitudes equivocadas enquanto estavam aqui encarnados entre nós. Kardec agrupou esses espíritos na condição de espíritos sofredores. Sofriam por quê? Porque aqui não foram verdadeiramente homens de bem. Agrupou comunicações dos suicidas, como eles se encontravam no pós-morte, de criminosos que posteriormente se arrependem dos crimes que cometeram aqui na Terra,
de os espíritos endurecidos, que apesar de tudo, ainda se achavam donos da verdade no mundo espiritual, então foi classificado como endurecidos, não aceitavam de jeito nenhum que erraram, que cometeram erros gravíssimos enquanto estavam aqui reencarnados. Então, Allan Kardec comprovou para a gente, não é uma hipótese a vida futura, a existência, a sobrevivência da alma, mas sim é um fato, porque foram espíritos de pessoas conhecidas que deram vários detalhes comprovando que eram eles mesmos, que vieram falar do seu pós-morte. E aí a gente começou a compreender que o estado pós-morte de felicidade e infelicidade estava ligado ao fator do comportamento que nós tivemos aqui na Terra. Fomos bons, de verdade, não aparentemente, teremos um pós-morte muito bom. Fomos bons só aparentemente, teremos um pós-morte mais ou menos. Fomos verdadeiramente ruins, vamos ter um pós-morte bem complicado, né? Em função daquilo que plantamos, porque aquilo que plantamos é exatamente aquilo que colhemos. Então, esse livro do Céu e Inferno, ele dá umas boas pinceladas. E, como eu disse, as obras complementares de André Luiz vai dar um aprofundamento, mostrando com mais detalhes a misericórdia do Pai em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não caia em erro, e toda a ajuda possível para aquele que caiu em erro enquanto esteve aqui entre nós, na dimensão material, e mostrando lá, portanto, na espiritualidade, o trabalho que os bons espíritos executam para nos ajudar a sair de uma condição de infelicidade e podermos nos preparar para futuras reencarnações, onde teremos a oportunidade de corrigir as nossas faltas. E aí que vem uma parte muito interessante, mas antes dessa parte interessante, onde vai falar de um processo pedagógico, de como a gente faz para sair, né, do processo do erro, eu vou deixar o Juarez fazer mais algum comentário, e em seguida eu entro com outro Código Penal da Vida Futura, que está lá na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Observarmos, né, o que você falou, que esse mal, toda essa inferioridade é transitória, né, Eni? Sim. E a reencarnação é que vai nos burilar, não é isso? Sim. A gente não pode esquecer que dentro da concepção nossa, que é a concepção também de muitas outras religiões espiritualistas, a gente sabe que o mal não foi criado por Deus em momento nenhum. O mal é criação do homem. É a ignorância do homem perante as leis de Deus. É quando a gente se afasta delas, a gente sofre as consequências desse afastamento. Então, o mal é uma criação do homem. Então, se o mal é uma criação do homem, ele tem prazo de validade, um dia ele acaba. Porque o bem é o que impera, sempre vai imperar, que são as leis de Deus. As leis de Deus são imutáveis e são perfeitas. A criação do homem, aquilo que ele cria, é uma criação que tem prazo de validade. Então, o mal um dia há de acabar. Então, nós cometemos erros, nós nos distanciamos das leis de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer que a gente se reaproxime dele de novo, quer ele perto, quer os seus filhos perto. Assim como nós queremos os nossos filhos perto e não longe da gente, apartados de nós, Deus, que é muito melhor do que a gente, é claro que ele criou leis para que a gente pudesse retornar. E aí que vai entrar o 16º, né, parágrafo da obra O Céu e o Inferno, que faz parte do Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec vai deixar para a gente, os espíritos, né, vão deixar para a gente 3 processos pedagógicos para aquele que caiu, para aquele que errou. O primeiro processo pedagógico é o arrependimento. O segundo processo pedagógico é a expiação. E o terceiro processo pedagógico é a reparação. Então, primeiro, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando a gente toma consciência, bota a mão na consciência e fala assim, nossa, e não é que eu errei mesmo? Eu achei que eu estava fazendo certo. Mas agora eu estou vendo por um outro ângulo e eu vejo que eu cometi um erro e tanto.
Então, o arrependimento é a tomada de consciência daquilo daquilo que nós fizemos de errado numa vida social. Isso é muito importante a gente estabelecer, que aqui na nossa dimensão ninguém erra sozinho. Então, o processo de tomada de consciência é o seguinte, é a gente ver qual é a nossa parte naquela relação a dois, ou na sociedade, ou sei lá com quem, qual é a minha parte de erro que eu cometi e corrigir o meu erro, porque os erros dos outros a gente não tem como corrigir. Então, o arrependimento visa isso, eu tomar a consciência daquilo que eu errei, do que foi responsabilidade minha, para que eu possa entrar no segundo processo pedagógico, que é o processo da expiação. O que é expiação? É uma condenação de Deus? É uma punição divina? Não. A expiação é trazer o puro para fora, extrair o divino que está dentro de nós, porque é lá que estão escritas as leis de Deus e que a gente se fechou para ela e a gente agora precisa se abrir. Então é lá que está escritas as leis de Deus, é a gente trazer o puro para fora. Como é que a gente traz o puro para fora? Trazer o puro para fora não é mole, porque vai depender de nós trazer esse puro para fora. Vamos ter que passar por 2 processos para trazer esse puro para fora: o autoconhecimento e a reforma íntima. Então, eu tenho que saber quem eu sou, por que eu cometi aquele erro, me conhecer, para depois eu reparar o erro em mim. Porque se eu não entender exatamente esse processo dentro de mim, amanhã ou depois eu cometo esse erro novamente. Então, o autoconhecimento visa, gente, aumentar ainda mais a nossa percepção do erro tomado e tirar aquele automatismo, que tem muito erro dentro de nós, que pelas reencarnações que a gente teve, a gente tem repetido, está no automatismo. Quando a gente vê, a gente já está errando de novo. A gente vê isso, quando a gente está a fim de corrigir um vício, a gente fala assim, eu já sabia, como é que eu cometi isso aqui de novo? É porque estava no automático. Então, é um processo ativo, é um processo, portanto, doloroso. Por isso que a gente fala que a expiação é um processo doloroso, porque tomar consciência de quem eu sou e me reabilitar perante a mim mesma não é algo fácil de ser feito. Mas eu preciso criar isso, eu preciso fazer isso dentro de mim, porque só saindo desse automatismo, só retirando o mal que há dentro de mim, que é o único que pode me fazer mal, é que eu vou ter subsídios, ou seja, evolução espiritual e maturidade emocional para entrar no terceiro estágio, que é a reparação. O que é reparação? Devolver à vida aquilo que eu tirei. Eu só posso dar à vida aquilo que eu tirei se eu tiver. Como é que eu vou dar amor para o outro se eu não tenho nem amor por mim mesma? Eu não vou dar. Como é que eu vou dar compreensão para os outros se eu nem consigo me compreender? Como é que eu vou ser misericordiosa com alguém se eu não sou misericordiosa diante das minhas próprias faltas, eu não tenho misericórdia nenhuma? Então, o terceiro processo, que já é um processo melhor, porque eu já adquiri toda essa bagagem anteriormente na expiação, eu vou então estar preparada para reparar, para me quitar com a lei de Deus. Devolver ao mundo ou devolver ao outro aquilo que um dia eu tirei. Se eu tirei a paz, eu vou vir pregar a paz. Se eu fui sem misericórdia, eu vou vir implantar a misericórdia. A gente já está no intervalo, porque eu me perdi. Não, estamos chegando, mas é importante, minha gente, que há um processo, há uma escala. Isso. O espírito tem necessidade de reconhecer os seus erros, os seus equívocos. Então, não basta só o arrependimento. Muitos aí, estou arrependido. É um passo importantíssimo. A Eni falou muito bem. Por que importantíssimo? Porque ela também já comentou aí, né, em vários depoimentos, esses espíritos endurecidos. Irmãos nossos no mundo espiritual que não reconhecem. E aí prolongam o seu sofrimento no mundo espiritual. Não é? Quando reconhecemos, olha, fui mal, vamos corrigir. Agora, é a lei, isso que nós estamos conversando aqui, eu costumo dizer, é lei divina. Não é? E é a nossa posição, como a doutrina espírita, conforme ela falou bem, né? É uma doutrina pautada na ciência, na filosofia e no amor que o Cristo nos trouxe.
né? Nos seus parâmetros, para que possamos segui-lo. E ali nós vamos encontrar realmente a nossa felicidade. Porque olha só, gente, a nossa existência no corpo físico, por mais longa que ela se apresente, ela é sempre breve. E isso os que alcançam 70, 80 anos, que nós vemos aí que no decorrer, quantas mortes, desencarnes, prematuros, para nós prematuros, para muitos prematuros, para nós não. Existe sempre uma programação, mas também nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos antecipar essa programação, né, com os excessos, com as escolhas infelizes, o próprio suicídio que ela comentou, que é realmente uma forma de retornarmos à pátria espiritual muito dolorosa para o espírito, né? Então, essa é a realidade, conforme ela colocou muito bem, é fato. E não se passou só na época de Kardec, não. Foi em todas as épocas da humanidade. E continua ainda esse intercâmbio, através aqui no Brasil e no mundo todo, de milhares de médiuns recebendo as comunicações. Ela citou a obra de André Luiz, uma obra, nós vemos agora no cinema, né? Aí agora, recentemente, eu já assisti, logo fui lá um dos primeiros, né? O Nosso Lar, naquele diz 2, mas na realidade pautado naquela obra Os Mensageiros, de André Luiz, não é? Então nós vemos aí a dor, olha lá, o sofrimento, tá? Daqueles que escolhem os caminhos da desonestidade, de enganar os outros, enfim. Então, gente, para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, uma síntese, resumindo até agora. Agindo bem, teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos as consequências. Não se trata de castigo divino. Deus não castiga. Deus ama os seus filhos. E nos educa através das suas leis. Simplesmente isso, né? Em absoluto. Então, o que nos ocorre de ruim ou de mal é o desdobramento simplesmente natural de nossas ações, de nossas escolhas. Então, agora, retornaremos para o nosso segundo e último intervalo. Então, voltamos já. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando à nossa terceira, né, e última parte do nosso programa aí, que está muito bom, não é? Então, o Código Penal da Vida Futura representa aquela advertência de Jesus, né, que a cada um segundo suas próprias obras.
e também reflete a lei de causa e efeito, que ela se baseia o quê? Num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos. Então, minha gente, não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, estaremos bem. Escolhendo os caminhos que nós vemos aí desse materialismo tão forte hoje, né, em dia, podemos dizer assim, na busca do ter, de juntar. Aliás, nós estávamos conversando agora, antes, né, de entrarmos no ar, aí nos bastidores, né, a Eni até nos lembrou aquela advertência também de Jesus. Olha, no Evangelho tem muitas advertências em relação do apego às coisas do mundo material, ao nosso comportamento. O que é o Evangelho de Jesus, senão um código de moral, de ética, comportamental para todos nós, não é verdade? E ela lembrou o que Jesus disse: ó, não junteis tesouros na terra, onde os ladrões desenterram e roubam, onde a ferrugem consome, as traças corroem, enfim. Mas, e esse juntar tesouros nos céus, o que é? É o nosso comportamento, é construir em nós valores, virtudes, para que sejamos realmente felizes aqui e além do túmulo. Não é isso, minha amiga? Então, o som. A nossa realidade no pós-morte vai depender de nós mesmos, né? Eu vou lembrar uma frase de Emmanuel e em seguida eu vou ler a pergunta 1004 do Livro dos Espíritos. Emmanuel tem uma frase que diz assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Mostrando para a gente que a gente tem dois caminhos, né, que a gente pode escolher para evoluir, mas que vamos ter que evoluir porque a fatalidade é essa. A fatalidade é viver as leis do Pai, querendo ou não. Uns demoram mais a se conscientizar e outros menos tempo, né? Mas que a realidade é o amor é das leis de Deus. E a dor ela surge pelas nossas escolhas infelizes, e que muitas vezes insistimos em fazer essas escolhas infelizes, mesmo a gente está dando de um processo de dor, de tristeza, de coisas ruins, mas a gente ainda insiste em viver aquilo que a gente quer e não aquilo que nós deveríamos vivenciar, que é as leis de Deus. Então, na pergunta 1004, Kardec coloca assim: em que se baseia a duração do sofrimento dos culpados? Interessante, né? O que se baseia? Em que se baseia o sofrimento daqueles que se encontram no estado de culpa e tudo mais? E aí a resposta é rápida, né? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, à medida em que a gente procurar verdadeiramente viver as leis de Deus e não depositar ou acumular tantos tesouros que a traça e o ferrugem corrompem, mas começar a desenvolver aqueles tesouros que a traça e o ferrugem não podem corromper, que é o amor, que é a vivência das leis de Deus, que vão nos dar valores incorruptíveis, capazes de nos transformar e nos tirar dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, fica ao nosso critério essa escolha, né? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui para mim, que é do Luiz de novo. Ele fala assim: o que dizer às pessoas que hoje vivem fazendo o bem e reclamam das situações dolorosas? A gente deve esclarecer a elas aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Luiz, lá no capítulo número 5, que vai falar bem-aventurados os que choram, vão dizer para nós das causas dos nossos sofrimentos. Lá dizem que os nossos sofrimentos têm duas causas: uma de vidas passadas, de semeaduras que já fizemos, e se já semeamos o mal, nós vamos ter que resolver essa colheita infeliz que nós fizemos. Então,
muitas dores ainda que estamos vivenciando hoje é decorrência de um plantio equivocado de outras vidas. E muitas, diz lá os espíritos para nós, decorrem de um comportamento atual, um comportamento ainda embasado em orgulho, em egoísmo, na falta de reflexão, porque a gente está vivendo um período na humanidade de muita falta de reflexão. Então, eles dizem que tem as causas atuais, que são decorrentes de um comportamento que a gente ainda não modificou, ou seja, de um homem velho que ainda não foi transformado e que se repetem na atualidade e que precisam ser corrigidos. Então, tem essas duas causas. Pode ser que essa pessoa que está fazendo bem hoje ainda esteja colhendo o fruto de uma vida passada, mas que vai chegar uma hora que acaba, lembrando para ela que o mal tem prazo de validade, lembra isso, né? Ou pode ainda ser que alguma coisa da sua personalidade ainda esteja insistindo em erros. Então, para a gente fazer uma reflexão que vai dentro do nosso processo de autoconhecimento. Por isso é importante o que Santo Agostinho falou para a gente, que todo dia, no final do dia, ele fazia uma revisão dos seus atos na vida atual, para que, através dessa revisão, dessa reflexão, ele pudesse detectar se tem alguma coisa nele, na personalidade dele, no comportamento dele, que ainda está fora das leis de Deus e que precisa ser reparado dentro de nós. Que às vezes não é só de coisas passadas, mas são coisas que a gente ainda não observa com perfeição no nosso momento atual, que estão sendo causas das nossas dores. Então, tem essas duas situações que a gente precisa avaliar. Mas sempre lembrando, para a gente não desistir do bem, vale a pena ser bom. Vale a pena ser bom. Aquele que é bom está de conformidade com a lei de Deus, então está com a maioria. E aquele que anda no caminho do mal está com a minoria, porque o mal um dia vai acabar. Então, vale a pena. Minha gente, aguarde. Estamos caminhando agora para o nosso término aí do nosso programa. Ela nos trouxe aí, olha, muitas reflexões para todos nós, né? Porque a vida no corpo físico, ela é finita. Chegará o momento. Como diz Kardec na abertura aqui da nossa leitura, do seu livro, todos nós. É importante a gente... Olha, daqui, vamos considerar, não vou dizer os que estão nascendo agora, mas daqui a uns 80 anos, 100 anos, toda essa humanidade acima dos 20 não estarão mais aqui. Eu já estou, olha só, daqui uns 15 eu estou partindo. Então, minha gente, olha só, vamos pensar um pouquinho, né, na vida que prossegue, independentemente daqueles que creem, não creem, porque lei é lei divina, né? Então, nós espíritas, nós colocamos, expomos aí, né, na prática, a realidade é essa, né? Nada teórico, na prática, né? A realidade nossa. Qual é a nossa realidade nossa? É o que somos. Temos que mudar o pronome, né? Quem? É o que somos. Então, para nós aqui, somos espíritos imortais, vivendo mais uma experiência no corpo físico. E o resgate, que tanto nós falamos aqui, faz parte do processo de aprendizado. Porque ainda nos encontramos num planeta em transição, mas ainda com muita violência, com muita agressividade, com muito egoísmo, com muito orgulho, que isso está em quem? Está em nós. E que precisamos cada um fazer o nosso dever de casa. Tenho certeza que a nossa amiga aqui, os nossos comentários, de uma maneira geral, possam ter ajudado, né, a todos aqueles a buscar essa reflexão. Que o nosso tempo aqui é exíguo, é rápido. Então, refletir se o nosso dia a dia, se o nosso hoje, porque se preparar para a morte é todo dia, é toda hora, não é verdade? Então, o Ricardo está colocando a mensagem aí. Então, para a nossa reflexão, eu agora retorno a palavra à nossa amiga, e ela fazer a preparação e a nossa prece
de encerramento e de gratidão, né? Por esses momentos aqui de reflexões, né? Trazendo aqui a nossa posição, né? Diante da morte. Para nós, espírita, não existe. A vida é perene. Ontem e hoje. Viveremos para sempre. Amiga, é com você. Bom, então, fazer a prece, né? É isso aí, Juarez. Então, vamos nos ligar agora mais fortemente e orarmos não só por nós, mas por todo o nosso planeta Terra que vive momentos de crises e de sofrimentos. Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, a nossa eterna gratidão por esses conhecimentos que temos adquiridos da realidade espiritual, que tem nos ajudado em muito, nos favorecido, nos esclarecido, trazendo os esclarecimentos, portanto, necessários para nós nos libertarmos desses ciclos reencarnatórios de dor. Que a nossa pequena prece e vibração possa envolver todo o nosso planeta Terra, esse planeta azul tão lindo, e levar um pouco de paz, de luz, de tranquilidade, de misericórdia, de esperanças, de resignação em todos os pontos dessa terra, onde ainda impera as trevas, as dores e as dúvidas, para que a transformação se faça e a misericórdia e as leis de Deus prevaleçam entre os homens. Gratidão por tudo que nós temos recebido, pela reencarnação, pelas provas e expiações, porque com certeza elas poderão nos promover e nos libertar. Muito obrigado por todas as oportunidades, que essa paz continue entre nós, agora e para sempre. Gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo, sou feliz em estar